Obrigado, Romeu. Ainda bem que eu não falei imediatamente depois de você, porque aquele teu show... Assim, o break, o pessoal tomou um pouquinho de espumante, esquece do show maravilhoso que você deu e, sem comparar, eu acho que vai ser legal. Vou falar sobre o futuro da liderança. Eu preciso pegar o passador. Antes de falar do futuro da liderança, eu vou passar um vídeo para vocês. One of our core products, which we are redesigning with AI, is Gmail. We just had a new, fresher look for Gmail, a recent redesign. Hope you're all enjoying using it. We are bringing another feature to Gmail. We call it Smart Compose. So as the name suggests, we use machine learning to start suggesting phrases for you as you type. All you need to do is to hit tab and keep auto-completing. Isso já dá para ativar nos nossos Gmails, tá? So let's go back to this example. Let's say you want to ask Google to make you a haircut appointment on Tuesday between 10 and noon. What happens is the Google Assistant makes the call seamlessly in the background for you. So what you're going to hear is the Google Assistant actually calling a real salon to schedule the appointment for you. Let's listen. How can I help you? Hi, I'm calling to book a woman's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Depending on what service she would like. What service is she looking for? Just a woman's haircut for now. Okay, we have a 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. Bye. Qual que é o sentimento que dá? Um pouco de medo. Medo? Dá para ficar animado também, porque as coisas que a gente agendaria, tem alguém agendando e parecendo um ser humano. Pode ser. Mas o primeiro que a gente escutou foi medo. Não estava combinado. Quem estava aqui no Unity Day no ano passado, viu esse slide que mostra a amígdala cerebral, esse pontinho vermelho dentro do nosso cérebro, representa a amígdala cerebral, que é o nosso cérebro reptiliano, que é quem nos trouxe até aqui, porque o fato da gente sentir medo das coisas que nos matam fazem com que a gente sobreviva. Por isso que a gente tem medo. Então, guarda esse vídeo e a gente volta a falar sobre ele lá no final. O tópico que eu vou falar é futuro da liderança, mas antes disso tem que definir liderança, que é uma arte viva e que eu acho que eu nunca mais vou poder parar de estudar, justamente por ser uma... Em inglês eles falam practical art, é como se fosse medicina. Parou de estudar, ficou desatualizado, porque é algo vivo. Há uns 5 anos, mais ou menos, eu fui lá para Harvard fazer um curso e tive a sorte de ter contato com o material do John Kotter. Os professores da velha economia, vamos chamar assim, mas que tem bastante sabedoria. E ele define o que é liderança. Liderança é lidar com a mudança, definir a direção, alinhar, motivar e inspirar em direção ao objetivo. Ao passo que gerenciar e lidar com a complexidade. Ambos são importantes, mas os dois são muito diferentes um do outro. Gerenciar é planejar, contratar, organizar, controlar e resolver problemas. Muito difícil fazer os dois ao mesmo tempo, ele coloca no livro dele. Um outro cara, Paulo, obrigado, sempre te agradeço por ter me dado a dica de ler esse livro, porque eu li em janeiro, li de novo em março e falei, tem muito conhecimento aí. Quem quiser tirar uma foto da capa, vale muito. Ronald Heifetz e Marty Lisk, também professores de Harvard, escreveram um livro que chama Leadership on the Line. E ele coloca que liderar é compartilhar com o mundo o seu melhor. Pode ser o Sérgio Hertz, que a gente adorou ouvir ele falar, ainda bem que existe a Livraria Cultura. Já ouvi de várias pessoas de fora de São Paulo que é proibido vir para São Paulo sem visitar uma loja da cultura. Pode ser o Romeu, que inova em mercado tradicional e que deu esse show que ele deu aqui para a gente hoje. Pode ser a Bartira.
que não tem nem o que falar, constrói. Pode ser a Lara que... acho que ela tem medo de morrer, porque de falar em público ela mostrou que não tem. Ou ela disfarçou muito bem. Sensacional. Pode ser o Renato Dias, que me inspira muito, eu não sei onde ele está sentado. Está ali. Pode ser o Jeff, que vai falar depois de mim. Um americano que foi morar na China, para entender China, dá aula lá na Universidade de Pequim, com uma capacidade de comunicação tremenda e de pensamento profundo, de traduzir para a gente conceitos bem complexos de uma forma bem simples. Ou pode ser a tia do acarajés. Para ela não tem crise. A agenda dela está sempre lotada. Conheci ela numa festa na casa de amigos, estava com 3, 4 pessoas acompanhando ela, e ela falou, durante a semana eu costuro também, tá? Se tiver algum ajuste que você precisar fazer, conta comigo. Pode ser o Zé Carlos. Isso daqui é o nosso escritório, ele estava instalando a televisão para a Copa do Mundo. O Zé Carlos sempre tem esse sorriso. Ele instalou a rede do nosso escritório, é elétrica, já foi fazer serviço em casa. Quase que dá vontade de algo quebrar para poder encontrar com o Zé Carlos. Porque a energia dele é incrível. Esse é o Zé Carlos. Aí eu estava vendo The Crown. Há um ano, mais ou menos. Quase todo mundo deve ter visto The Crown. Em algum momento, a rainha Vitória Maria de Teck, que é a avó da Elizabeth, ela estava se aconselhando, falou, vou assumir, o que eu faço? E ela falou, liderar muitas vezes é não fazer nada. Aí eu pensei, puta, que coisa maravilhosa, acho que é por isso que a Inglaterra dá certo. Quanto menos os governos fizerem, eu sou liberal, quanto menos os governos fizerem, menos eles atrapalham e mais a gente resolve os problemas da sociedade. Depois de um baita trabalho achar, não sabia em que episódio estava, está no 4º episódio, queria ser bem preciso na frase, em quem diz, quem quiser checar está lá, no 4º episódio. E aí, há uns 3, 4 anos, estava indo para Curitiba, tem alguns clientes lá, sempre dou uma olhada na livraria do aeroporto, e peguei esse livro de capa verde, Liderança, Inteligência Emocional na Formação do Líder de Sucesso. Daniel Goleman, craque de inteligência emocional. E tem 7 artigos dele, se não me engano, de 98 até 2017. São todos incríveis. Compre o livro, lê um por semana, um por mês, mas lê prestando atenção em tudo. Tem muito ensinamento. E aí, em um dos artigos, ele fala sobre os estilos de liderança. E aí a gente vê, coloquei em ordem alfabética de propósito, né, que os estilos de liderança são afiliativa, autoritária coercitiva, autoritária visionária, coaching, democrática e marcadora de ritmo. A gente tinha deixado no Slido para fazer a pesquisa, para ver quais seriam os resultados. Algumas pessoas viram quando a gente estava começando o evento. A Lu me mandou agora às 19h58, em que vocês votaram, não estou vendo quantos votos foram, por volta de 40 a 50, que eu me lembro de ter visto antes. Vocês votaram que a preferida é coaching. Depois vem, são 38% coaching, 25% autoritária visionária, 25% afiliativa, 0% democrática, 13% marcadora de ritmo e 0% autoritária coercitiva. Agora eu vou falar o que o Daniel Goleman coloca, baseado em muito estudo, não tem questão de achar. Quais são os melhores estilos de liderança? O melhor é a autoritária visionária. Depois vem o coaching, afiliativa, democrática, marcadora de ritmo e autoritária coercitiva por último. Melhor na maior parte dos casos, porque durante uma crise, por exemplo, é importante uma liderança do tipo autoritária coercitiva. Mas em todos os outros momentos, a preferida para dar mais resultado, preferida pelos liderados e pelo líder, é a autoritária visionária. Eu fiquei super confuso quando eu li esse artigo. E aí as coisas começaram a clarear quando eu fui buscar o significado do que quer dizer autoritário. Inclusive está citado, eu fui para o dicionário, mas está citado também naquele livro do Leadership on the Line. Autoridade, autoritário, é o que te dá autoridade e autorização para usar ferramentas, recursos e poder para atingir os resultados necessários. Então, hoje em dia a gente fala que tem um gap de liderança, muito comum. Quase todos nós falamos, nossa, tem um gap de liderança no país. E isso é uma grande confusione, que nem se escreve assim em italiano, mas eu achei que ficava mais legal deixar com 2 Es. O que a gente está falando, na verdade, não tem sentido a gente falar semanticamente que os líderes não estão liderando. Se estivessem liderando, líderes seriam. Se não estão liderando, não são líderes.
O que a gente está querendo dizer é o seguinte, as pessoas em cargo de autoridade não estão se comportando como líderes. Liderar é um verbo, não é um cargo. E aí, o cargo traz expectativa. Expectativa para quem? Para quem tem o cargo e para os liderados. Falam, bom, se ele está lá naquele cargo, ele tem que ter todas as respostas. E a pessoa, ela mesma também acha isso. Bom, enquanto eu gerenciava, eu tinha todas as respostas. Agora, como líder, muito provavelmente eu tenho que continuar tendo todas as respostas. Porém, existem dois tipos de desafios. Tem desafios técnicos e desafios adaptativos. O que é o desafio técnico? É um desafio para o qual já existe uma resposta. Porque esse problema já aconteceu no passado. O Google sabe quando você vai fazer uma festa com taco, muito provavelmente você vai pedir chips e salsa. As respostas que estão no Google são desafios técnicos. Não vai mais precisar muito da gente no futuro. Por outro lado, o desafio adaptativo é um desafio novo, e a forma de resolver é tentativa e erro. Quem resolve? Quem resolve são todos. Não é só o chefe, eu coloquei entre aspas, porque pode ser um chefe, um líder, pode ter o cargo ou não. Liderança, para você conseguir fazer, em primeiro lugar, na minha visão, você tem que entender o que é, e entendendo o que é, explicar para os seus liderados. Ou seja, deixar claro desde o começo que você não vai ter todas as respostas, porque os problemas são novos. Então, qual que é o papel do líder? O papel do líder, do melhor líder, é lidar com uma ideia intangível sobre o futuro, fazer com que as pessoas passem por ajustes dolorosos e indesejados e conduzir os liderados numa jornada em que no início só vê perda. Então, quando eu estava estudando isso, eu falei, caramba, no começo do ano, falei, reforma da Previdência, que era para ter passado no ano passado e não passou, que é uma das melhores coisas que pode acontecer no curto prazo para o nosso país. Falei, os candidatos à presidência têm que ter contato com essa informação, que o papel deles como líder não é maquiar a verdade. É falar a verdade para os liderados, mostrar que vamos passar por ajuste doloroso e indesejado, mas para chegar num futuro melhor do que o que a gente tem hoje. Fui censurado. Estou brincando. E aí, o que aconteceu? Há uns 10 dias eu fui convidado para um evento do Movimento Brasil Competitivo. E estavam os assessores de 4 partidos. Eu falei, bom, essa é a chance que eu vou ter de liderar, de me colocar para eles, tentar influenciá-los, para ver o que eles vão me responder. E eu perguntei, vocês vão falar as verdades? Ou vão ficar floreando a verdade, fazendo contabilidade criativa e dizer que o país está bem, quando na realidade não está? 3 deles falaram que vão falar a verdade. Não vou falar quais foram, porque meu tema não é política. Se vocês quiserem, depois vocês checam no YouTube o Fórum Movimento Brasil Competitivo 2018 e checam qual foi a resposta que os 3 me deram e que o outro me deu. O outro foi meio maluco, assim, na minha visão. Philip Kotler falou para a gente, então, que o papel do líder é ajudar a lidar com as mudanças. E aí eu lembro do Quem Mexeu no Meu Queijo, que eu devo ter lido quando eu ainda era estudante aqui na FAAP. Ninguém gosta de mudança, né? É uma frase que a gente ouve muito. É mentira. Você está na classe econômica, você recebe um upgrade para ir para a executiva, você muda na hora. Minha esposa está aqui na plateia, quando eu estava falando isso para ela, ela falou, nossa, é verdade. Eu estava num voo que foi cancelado, que teve que juntar 2 em 1, estava saindo um quebra-pau, porque o pessoal da executiva não estava muito feliz de ir para a econômica, não. Então, nós, como líderes, quando a gente dá as boas notícias, está tudo bem. Agora, na crise, que tem que cortar benefício, que tem que cortar gente para a empresa sobreviver, para passar pela crise e estar viva lá no futuro, começam a acontecer muitas coisas. Por quê? Para os líderes, quando começa a perda, começam os riscos. Vou falar sobre alguns riscos. Tem inúmeros riscos, vou falar sobre alguns. Você pode ser ridicularizado. Resolveu falar numa reunião, independente do seu cargo, podem fingir que não te ouviram, podem criticar teu estilo, a sua reputação pode ser atacada. Está começando a fazer mudança, vai ter a reputação atacada. O Romeu deu exemplos disso aqui hoje. Chega alguém de inovação, vai lá, fala, vamos mudar isso, vamos mudar aquilo. Você pode virar o bode expiatório.
e você pode ter teu estilo criticado. Quando você passa a boa notícia, ou quando você recebe boa notícia, você nunca reclamou do tom de voz, da cor do cabelo, de nada, do peso da pessoa, de nada. Quando você ouve uma má notícia ou passa, pode ter certeza, estão criticando o teu estilo. E tem um risco ainda maior. Tem um reverendo chamado Pete Poppins, que quando ele dava aula para os seminaristas, né, candidatos a padre, ele falava, olha, não se confunda com o Salvador. Porque se você se confundir com Jesus Cristo, você pode terminar como ele. E eu estava estudando isso justo no final de semana que isso aconteceu, que o Lula estava sendo preso. E exatamente uma semana atrás, isso aconteceu. Não estou falando sobre política, estou falando sobre análise de liderança e risco de ser atacado. Eu falei, caramba, vamos dar um pause. Chama o professor Pasquale. Então, chequei com a Lívia, que se formou, da INIT, que se formou recentemente na escola, que está na faculdade. Esse professor Pasquale ainda faz sentido para todo mundo, porque na minha época ele era bem famoso e hoje eu vejo muito pouca televisão. Falei, vamos para Aurélio. Nunca tinha visto uma foto do Aurélio, peguei hoje de manhã. Falei, vamos para Aurélio. Aurélio Buarque de Holanda. O que é liderar? Aí está lá. A Lu está lá dentro, ela está comigo, me ajudando a fazer a busca. Liderar, no dicionário em português, coloca, vem do inglês to lead. Eu falei, beleza, então vamos para o dicionário em inglês. No dicionário em inglês fala que to lead vem de lit, do indo-europeu, uma raiz antiga do inglês, e lit era a pessoa que ia na frente das tropas, ou seja, aquela que morria primeiro. Eles colocam, se checarem no Google, vai estar to go forth and die. Então, muitas vezes o técnico do time é aquele que cai primeiro. Aí eu falei, caramba, estamos falando inglês, vamos ficar nos Estados Unidos. Ainda não tinha foto naquela época, é seu Abraham Lincoln. Foi assassinado. Isso foi desse jeito, o cara foi um baita covarde, né? Eu pensei hoje. Eu falei, caramba, que loucura. Foram 4, maior democracia do mundo, né, Estados Unidos, 4 presidentes foram assassinados durante o mandato. Essa cena todo mundo conhece, eu não preciso nem falar. Ele foi o último dos 4 a ser assassinado durante o mandato. Esse cara foi assassinado durante o mandato, Yitzhak Rabin. E ele cometeu um erro grande. Ele se confundiu com o papel dele. Por quê? Ele era combatente. Então, um combatente que voltou de batalha e não foi morto, falou, beleza, eu sou chefe de Estado, mas eu não vou fazer o que o chefe de Estado tem que fazer, que é colocar um colete à prova de bala. E todo mundo deve lembrar o que aconteceu. Ele tomou um tiro e faleceu. Então, esse é um risco importante da gente não se confundir com o nosso papel. Para dar um exemplo, tirando de chefe de Estado, dar um exemplo do dia a dia, apesar de não ter filhos, esse daqui eu acho que é o mais fácil, mesmo quem não tem, quem tem vai entender na hora, quem não tem, acho que fica fácil de entender. Você está fazendo alguma coisa boa para o seu filho, educando ele, colocando os limites, fazendo com que ele tenha perdas. O mais provável que aconteça é que ele te critique. E para os pais de primeira viagem, o que eu ouvi dizer é que normalmente o que você vai pensar é, pô, mas eu faço tudo pelo meu filho, ele não me reconhece. Isso está errado. E aí você começa a discutir com o seu filho, que está reclamando porque você está fazendo com que ele lide com perdas. A partir do momento que você consegue separar, entender que seu filho está criticando o papel de pai que você está cumprindo e não você mesmo como pessoa, quer dizer que você entendeu o que quer dizer liderança. Isso se aplica para você ter um cargo público, para ter um cargo numa organização do terceiro setor, ou para ser um líder em uma empresa. Então, digamos que você desviou de todos esses riscos, que você sobreviveu, talvez a um tiro, seja um assassinato de reputação, seja uma tentativa de assassinato formal, o próprio Papa tentaram matá-lo, né? Sobreviveu a tudo. Chegou lá no fim do arco-íris e encontrou aquilo que você queria. Pode ser muito dinheiro, pode ser o cargo de CEO, pode ser o pai ou a mãe que educaram os filhos e foram para uma faculdade de primeira linha. Não importa o papel que você entendeu que seria aquele que te deixaria feliz, digamos que você desviou dos tiros, chegou lá. Aí você fala, beleza, venci, acabou. As pesquisas que fazem com as pessoas que tiveram muito sucesso e alcançaram aquilo que esperavam, mostram que lá na frente tem um vazio grande. Não sei, fazia tempo que eu não tinha contato com o símbolo de vazio da matemática, eu falei, vou pegar esse, sei lá.
Sei que de outra forma, se alguém tiver uma dica, depois manda uma mensagem. De outra forma, a gente coloca uma representação gráfica do vazio. Mas é muito comum. Quem tinha uma meta clara na vida, quero ser CEO, quero ser presidente da empresa, quero ser prefeito, quero ser o síndico do prédio, chega lá, não tem o que você esperava, tem um vazio. E aí seria uma grande sacanagem eu falar de todos esses riscos, e quando você chegar lá também a sensação é de angústia, não é uma sensação muito boa, sem dar remédios. Quais são os remédios que eu tenho por enquanto? Que eu tenho usado e que eu recomendo que usem. Ao longo da vida, acho que eu vou aprender outros. Se vocês tiverem, também é bem-vindo que me contem depois. Volta Daniel Goleman. Ele fala sobre autoconhecimento. Terapia, coaching, mentoring, meditação, autoconhecimento. É o começo de você ter uma vida que você se orgulhe de si próprio e consiga viver bem consigo mesmo. Aí eu fui lá para a antiguidade, Roma Antiga. O cara voltava da batalha, conquistou o inimigo, e aí tinha alguém lá embaixo que a cada X metros falava memento mori, lembre-se que você é mortal. Outra coisa, senso de humor. Eu sou fã do Fábio Rabin, coloquei a foto dele aí por causa disso. A gente não pode se levar tão a sério. É bom tratar dos assuntos sérios com humor e não se levar tão a sério. Errou, alguma coisa deu errado na vida, bola para frente. E eu tenho participado da vida de diversas formas. E eu acho que esse é um bom remédio. Eu não sou tão importante quanto o Bill Gates, então eu trouxe o exemplo dele, né? O Bill Gates descobriu desde cedo que não valia a pena ele ter 1 bilhão a mais, 5 bilhões a mais, 10 bilhões a mais. Ele resolveu fundar o Bill and Melinda Gates Foundation para fazer o bem para o mundo. Não tenho muita dúvida que ele se sente pleno, que ele se sente realizado. Muito mais do que se ele tivesse mais bilhões. Esse cara descobriu um pouco mais velho. Não importa. Ainda bem que descobriu. Caso contrário, quando ele tivesse prestes a deixar esse mundo, pode ser que ele sentisse um grande vazio. Os dois se juntaram. Falaram, beleza, vamos fazer um negócio que chama Founding... como é que chama? Giving Pledge. Obrigado. E aí fizeram. E no Brasil tem um cara chamado Eli Horn, que eu tive a chance de escutar há uns 6 meses, e ele fala, tem 2 entrevistas dele assim imperdíveis no YouTube, ele não se expunha muito, super low profile, fundador da Cirela, e ele já tinha, antes do Giving Pledge existir, decidido que ele doaria 60% da fortuna dele. E aí, nesses vídeos no YouTube, ele fala, olha, eu não consigo nem entender as pessoas que não fazem o bem. Falou, para mim o negócio é tão claro, ele usa uma palavra forte, mas eu acho que faz sentido. Ele fala, se alguém tem a capacidade de fazer o bem e não faz, essa pessoa é um covarde. Vou deixar uma provocação importante para vocês aqui hoje. E aí, como eu estou contribuindo para a empreitada humana com o meu melhor, espero que sirva para inspirar vocês de alguma forma. Vi IFL, algumas dessas pessoas que estão na foto estão aqui hoje. IFL é o Instituto de Formação de Líderes, e, inclusive, no IFL, fazendo o Fórum da Liberdade, eu descobri que o impossível é possível e aprendi a fazer o evento de hoje, por exemplo. Via fazer o primeiro Fórum da Liberdade em 2014 e depois continuar participando do fórum. Então, essa é a foto do Unity Day do ano passado. Contribuo para a FAAP. Eu sou conselheiro consultivo do curso de administração. Um dos principais motivos da gente estar aqui hoje também. Então, dá para ir conectando os pontos. O Daniel está aqui. Daniel, onde você está? Daniel, você me inspira muito. O suco que vocês tomaram, o chá que vocês tomaram, um produto funcional, orgânico, etc. Isso aqui foi na Gabriel Monteiro da Silva. Essa foto não está posada, porque senão ele não ia deixar aparecer aqui o cucuruto, eu acho. Eu tirei sem ele ver. O Daniel é formado em Engenharia de Produção na Mauá, MBA em Marketing na SPM, MBA nos Estados Unidos, fundou a empresa há mais de 4 anos, e se a pessoa do marketing não está lá, ele está carregando o caixa, servindo suco e explicando para os clientes. Eu estou escrevendo um livro. Tem muita coisa dentro da minha cabeça, estou aterrissando no livro. Comentei com vocês um pouco mais cedo, um livro sobre carreira. Eu tenho dado palestras. A primeira provocação que eu tive para dar uma palestra para um público grande foi mais ou menos há 3 anos, aqui na FAAP. E eu fiquei 2 semanas em parafuso, não sabendo como é que ia ser falar num palco desse tamanho. Até hoje ainda não sei direito.
Leonardo Calisto ainda está aqui, não? Está ali. Leonardo Calisto eu conheci recentemente, seguia ele pela internet até pouco tempo, depois ele vai me dizer se eu fui bem ou fui mal aqui. Porque ele é um professor de teatro para executivos, para comunicação, etc. Obrigado. Uma outra forma, a gente queria tirar uma foto com todos da Init, esse foi um evento que a gente fez recentemente com a HRTeX. Hoje não deu tempo, a gente estava o tempo inteiro falando com vocês, a gente queria, não, vai dar tempo, não deu. Tudo isso conflui para a Init, que é o que dá significado, a maior parte das minhas horas estão dedicadas para isso, e é o que dá significado grande para a minha vida. Ter o orgulho e o prazer de ter preparado uma empresa que atraiu pessoas brilhantes como a Vanessa, o Paulo, o Tommy, a Júlia, Clary, Lívia, Faldini, que está perto da Lívia, que está perto da Init sempre também, e várias, Daniel, Romeu, que são conselheiros consultivos. E esse é o motivo de eu estar estudando tanto liderança e estar falando sobre liderança hoje com vocês, porque o que a gente faz é buscar líderes. E tem muita gente que pergunta, acho que porque o mercado tradicional era cada um só faz uma coisa, está dentro de uma caixinha. Tá bom, qual a especialização de vocês? Eu falo, liderança, posição de liderança. Mas em que mercado? Querem que eu esteja dentro de uma caixinha? A gente explodiu a caixa faz tempo. Eu entendo de liderança, a gente conhece as pessoas. O objetivo da Init é ser o melhor do Brasil quando uma empresa tem que buscar líderes. A gente estuda muito liderança, a gente atrai os melhores headhunters do mercado, a gente participa da vida de várias formas, a gente conecta os pontos, e é por isso que vocês estão me ouvindo falar sobre liderança. Comecei com um vídeo e vou terminar com outro. What so proudly we hailed at the stars like stars. Come on. Starlight, Stars like last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight. Oh, the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets rattling, and the sea in air gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave? Oh, the land of the free and the home of the brave. Esse cara chama Maurice Mouchix. Ele ganhou título da NBA como jogador. E o que ele fez nesse dia, ele é muito mais lembrado pelo que ele fez nesse dia do que quando ele ganhou o título. Conclusione. Aconteceu um monte de coisa que eu expliquei aqui hoje, do que eu estudei sobre liderança, nesses 2 minutos de hino. Tinha umas 30 pessoas na quadra, ninguém se mexeu. A menina estava liderando. Mesmo que não tivesse cargo, ela estava lá encarando o público, cantava muito bem, se expôs. E o pessoal estava começando a ensaiar uma vaia. Não sei se vocês perceberam, a hora que ela sentiu o nervoso do palco. Ele teve a atitude. Ele não estava no cargo de passar a mão no ombro dela, mas ele teve a atitude de levantar e ajudar ela a passar pelo momento difícil e terminar de cantar o hino. Minha conclusão é o seguinte: o futuro da liderança é analógico. Somos líderes, a maior parte dos que estão aqui na sala. Quem ainda não é, provavelmente vai ser. E apesar daquele vídeo que a gente abriu minha fala, mostrando tudo o que o Google pode fazer, ele não vai substituir o que um líder, uma proximidade, um contato humano faz pelos liderados, pela sociedade,
pelas empresas, seja uma sociedade privada, seja uma sociedade como um todo. Então, com isso, eu agradeço e sugiro que vocês sigam a Init no LinkedIn. Obrigado.